muita coisa. Agora nós vamos conversar com um cara que me ajudou com muitas ideias, projetos, inclusive o bairro de Economia Livre surgiu de uma conversa que a gente teve, pensando que ia parar em outro lugar. De repente veio uma luz e a gente começou a perceber que é possível fazer isso. É o Jomásio Avelar. Por favor. Prazer ter você aqui, uma honra muito grande. O prazer é meu. Muito bom poder conversar com o Jomásio. E, olha, eu digo para vocês, aprendi muita coisa conversando com ele, trocamos muita ideia. Ele tem um grupo muito bem unido, o Conselho Brasil Nação, que nasceu lá na Poli, né? Você pode me corrigir se estiver errado. Na Poli nasceu esse grupo de engenheiros com ideias boas para o Brasil, criaram o Conselho Brasil Nação, do qual eu passei a ter uma participação pequena, mas na medida do possível, do que o tempo dá, procurando ajudar. E conversando com ele, ele me chamou a atenção de como a China tinha crescido e se desenvolvido, que a gente sabe, mas às vezes a ficha não cai direito. Com todos os problemas que a China tem, e não é só a China que fez isso, hein? Todos os erros que eles cometem, ao criar as cidades de economia livre, de livre empreendimento, começou a virar riqueza, aquilo, a gerar riqueza. Quer dizer, a própria China comunista, enquanto firme, não conseguia gerar riqueza e vivia todo mundo pobre, de repente, ao dar essa liberdade, começou a virar um polo aqui, um polo ali, um polo aqui, um polo ali, de mais riqueza, e virou o que virou a China. Então, a gente importou essa ideia, que tem também em Honduras, com uma cidade chamada Próspera, tem uma coisa semelhante no Uruguai, que é a Zona América, criar esses ambientes assim, e aí que surgiu a ideia do bairro de Economia Livre. Então, eu queria que o Jomásio contasse um pouquinho para a gente o que ele acha, não só dessa ideia, mas o que ele acha importante para o Brasil, infelizmente, no tempo um pouco exíguo que a gente tem, porque a gente não resolve o Brasil em 10 minutos, sem dúvida, mas dá uma pincelada, pelo menos. Ok. O Diogo, é um prazer visitar você nessa circunstância, né? Que hoje é, na verdade, uma festa, não é? De caráter altamente democrático, né? Eleições amanhã, e nós estamos torcendo aí para que você se eleja, não é? Fazendo o que foi possível de nossa parte. Bom, vamos ao tema que você propõe, é que no Conselho Brasil Nação, que nasceu com alguns engenheiros da Poli, como ele disse, e posteriormente foi se alastrando e hoje é uma instituição, uma entidade em que nós temos cidadãos de todas as profissões, profissionais liberais, empresários, pessoas que têm interesse em dar uma contribuição para o país desenvolver, sair dessa situação que nós nos encontramos hoje, né? Então, voltando ao tema que o Diogo propõe, veja, a China, nos últimos 30 anos, ela tirou da pobreza 740 milhões de pessoas. Qual é o segredo desse mecanismo, dessa realização humana jamais vista, né? E foi exatamente dando trabalho para as pessoas. Então, as cidades mais litorâneas da China, eles criaram as ZPS, Zonas de Livre Comércio, na qual se instalam indústrias, tem condições especiais de tributação, condições especiais de empregabilidade, de tal sorte que a pessoa trabalha, progride, educa seus filhos, aumenta a produtividade. É muito comum em nosso país as pessoas estarem pretendendo aumentar a produtividade, assim, dando aula, dando curso, treinamento. Não, não é por aí. É dar trabalho. No trabalho, o trabalhador desenvolve atividades que melhoram a produtividade. E aí, o que é mais importante, é que também é um estímulo para a educação, porque o trabalhador, tendo condições, ele quer que seu filho estude e tenha sorte melhor do que ele. Então, o trabalho, que é um mecanismo que põe você em contato com o mundo, é também um autoindutor de melhoria da produtividade e de educação. Muito bem, o que aconteceu na China, então? Aconteceu isso. Há 30 anos atrás, né, a China começou a se industrializar baseado nesse estímulo das ZPS, Zonas de Livre Comércio, né, que exporta para o mundo inteiro. E o que ocorre? A China começou exportando o quê? Vocês se lembram? Quinquilharia. No comércio simples, pequeno, produtos pequenos, de pouco valor, plástico e assim por diante, e dominou o mundo economicamente, né?
Então, a nossa proposta no Conselho Brasil-Nação é a seguinte, quer dizer, o Brasil só sairá dessa situação que nós temos hoje, que é um país cujo Estado altamente endividado, pobreza. Qual é a pobreza do Brasil? É que em 147 milhões de eleitores que votam amanhã, apenas 30 milhões foram obrigados a declarar imposto de renda esse ano. Ou seja, nós temos 117 milhões de pessoas, adultos, que ganham menos do que R$ 2.300 por mês. E a grande maioria está abaixo de R$ 600 por mês. E a prova disso, vocês viram, foi o auxílio emergencial que foi dado, apareceram 76 milhões de pessoas. Então, essa pobreza é um peso para o Estado custa caro por causa dessa pobreza, tem que dar assistência, é uma questão humanitária, é uma questão de cidadania. Não é? No entanto, é preciso que o Estado tenha dinheiro para isso. Não basta ter boa vontade, não basta ter humanidade, humanismo. Não, tem que ter dinheiro para custear isso aí. E, de outro lado, na medida em que você tira a pessoa da pobreza, ela depende menos do Estado. Qual é a consequência? O Estado, sendo menos custoso, o imposto pode abaixar. Ao imposto abaixar, os produtos brasileiros tornam-se mais competitivos no exterior. Então, a nossa proposta no Conselho de Brasileiração é reduzir o custo do Estado na medida do possível, mediante uma reforma administrativa que não é essa que o governo se propõe a fazer. A reforma administrativa que nós propomos é o aperfeiçoamento do nosso federalismo, um federalismo descentralizado, de tal sorte que as pessoas sintam-se mais responsáveis, implicados nas decisões, seja no município, nos estados ou na União, né? E a outra medida é elevar o patamar do PIB. Ao elevar o patamar do PIB, o que ocorre? Aumenta a receita para o Estado. De tal maneira que, no progresso dessa fórmula, vai sobrar mais dinheiro para o próprio governo fazer investimentos na infraestrutura. Hoje, por exemplo, o governo, de forma generalizada, a classe política, pretende que atraiamos investimentos para a infraestrutura. Eu pergunto, qual é o estrangeiro que vem para o Brasil fazer infraestrutura? Fazer um investimento para ter o retorno em 30 anos, nessa insegurança que nós temos. Não tem viabilidade. Então, nós temos que encarar de frente o nosso problema, sentar, pensar, resolver. Então, eu sou otimista com a probabilidade quase certa na minha visão, na minha percepção da sua eleição. E o Diogo é um companheiro importante para nós trabalharmos essa tese. Por quê? O vereador tem os problemas e as obrigações no município, no local, mas é também um político importante para fazer chegar a Brasília a vontade da população, que é de progredir. Então, em linhas gerais, espero ter passado a ideia. Olha, é surpreendente ver a clareza com que você passou essa ideia, a clareza, objetividade e a importância disso. Pode ter outro caminho, pode ter diversos caminhos, mas a gente não conhece, a gente não viu acontecerem. Então, me parece muito mais lógico, no lugar da gente ficar inventando aqui, como você falou, não, inventando boa vontade, não, vou inventar mais uma ideia de boa vontade, é muito melhor olhar para o mundo e ver o que fez dar certo. Se um país com todos os problemas da China, todo o totalitarismo que tem, ao seguir esse caminho da liberdade, trouxe todo esse resultado, o Brasil, no meu entender, com essa capacidade que tem de criar, e já temos muito mais liberdade aqui, liberdade de indivíduo, democrática, coisa assim, sabe? Essa diversidade com a criatividade, eu acho que a nossa mola pode ser até mais forte nisso aí. Acho realmente fantástica a sua colocação e concordo também que é a partir da cidade, porque é onde as coisas acontecem. O vereador, na verdade, é aquele que está mais perto das pessoas, especialmente depois que criaram Brasília, que aí se afastaram mais ainda da população. Exato. Tanto que o deputado fica pedindo para parar os trabalhos na época das eleições, para ele poder voltar a lembrar aos eleitores que ele existe, né? Então, eu acho que o caminho realmente é esse. Fico muito contente de ouvir isso do João Másio. Fiquei muito contente também de ouvir que você acha que o caminho nosso está bom, que você está sentindo força para a próxima eleição. E queria dizer, você sente o que? Você sente um pouco no ar ou pelo fora da campanha? O que te animou assim para você ficar confiante com relação a essa campanha?
Eu acho o seguinte, que hoje na política brasileira é difícil você encontrar uma pessoa com a sua índole, tá certo? E com a sua temperança, tá certo? Você está preparado pela sua idade, né? E mesmo que hoje, por exemplo, chega lá no Congresso Nacional, como aconteceu, 52% de renovação, juventude chegando lá, eu pergunto, mas e o conhecimento? E a experiência? E sabe o que fazer? Né? Então, por exemplo, Diogo, quando eu falo em reduzir o custo do Estado, fazer a reforma administrativa no caminho de um federalismo descentralizado, qual é a estrutura que nós projetamos para o Brasil? É que no governo federal, o governo federal se ocupe de 4 campos, 4 assuntos, que é relações exteriores, comércio exterior, fazenda, justiça e defesa. Os demais assuntos, todos não são assunto do governo federal. Então, os governos dos estados vão se ocupar de quê? Ocupar de prover energia para as indústrias do seu território, do seu estado, prover infraestrutura para a eficiência dos transportes e logística, ensino superior, é aí que se fecha o MEC. Aí que vai se dar toda a gerência, gestão, orientação, diretriz, caminho para o ensino superior, juntamente com ciência e tecnologia. Saúde terciária, que são os hospitais altamente especializados com tecnologia, são todos isso aí da área do governo do Estado. E no município? Educação básica e técnica profissionalizante, a saúde primária e secundária, meio ambiente. Escuta, o meio ambiente tem que ser gerido no município. É lá que está a condição natural. A natureza está lá. Por que Brasília? Por que Ministério para isso? É para dar no que está dando lá. Você pode dizer o seguinte, mas e a Amazônia? Bom, então a Amazônia é um caso particular que não pode ficar na mão de um governador ou de um prefeito. Esse é um caso particular. É uma questão internacional já hoje. Né? Mas então, ao fazer essa descentralização, aí nós vamos resolver o assunto da educação. Como? Qual é a nossa estrutura para a educação? Primária e secundária e profissionalizante. O responsável perante a nação e perante a Constituição é o prefeito. Qual é a estrutura do prefeito? Os pais, os professores e os empreendedores. Esse triunvirato, juntamente com o prefeito, responde pela educação naquele município. Ora, é a maneira de que o estudante, num certo município, prepare-se para a economia daquele município. Nada impede que ele vá para outro município, mas prioritariamente, preferencialmente, que ele fique ali perto da família, no ambiente dele, na cidade natal dele, assim por diante. Né? A mesma coisa é a saúde. Né? Veja, o Brasil não conseguiu emplacar, Diogo, a questão da filantropia e do voluntariado. Por quê? Porque a nossa cidadania, dado o Estado altamente centralizado, a cidadania nossa não permite, não abre espaço para o cidadão participar. É onde vem a filantropia e onde vem o voluntariado. Né? Então, essa é a estrutura administrativa que nós entendemos que funcione e que levará à redução do custo do Estado. Fantástico. Tem muito mais coisa. Olha, eu converso com o João Márcio para horas, mas a gente realmente não pode falar só com uma pessoa, tem que falar com diversas pessoas, ouvir diversas pessoas. Mas fantástico, de novo, a clareza, a simplicidade com que você traz a questão, João Márcio. E eu quero muito que você traga mais ideias e mais ideias para a gente poder ir implantando para a Câmara Municipal. E deixo aqui um pedido, não só para o João Márcio, que certamente já está fazendo, mas para você também. Usa o seu WhatsApp nessas últimas horas, manda o WhatsApp para as pessoas, participa. E na segunda-feira, acompanhe. Na terça, no ano que vem, acompanhe o trabalho. Porque é assim que junto que a gente vai fazer a diferença. Entendeu? Como eu disse, quando eu conheci o João Márcio, não tinha nada a ver com eleição propriamente, a gente falou, puxa, aqui tem uma pessoa boa para trocar ideias, buscar informações e a gente poder desenvolver. Infelizmente, eu tenho que interromper não, temos que parar aqui, porque agora nós vamos ter falar com o Roberto Kachevski, lá de Porto Alegre. Eu compreendo, agradeço a oportunidade de ter essa conversa aqui e quero encerrar com a recomendação do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Né? Forme a sua comunidade. Essa é a grande lição que, nessa eleição, você reuniu aí um movimento muito importante, muito grande, e temos que entender que trata-se de uma comunidade hoje em torno de você. Ninguém faz nada sozinho.
Sem dúvida. Tem sem que dúvida. formar uma comunidade para levar as soluções, para encontrar soluções, para trazer pessoas que ajudem a resolver os problemas. Sem dúvida. Né? Juntos que nós vamos mudar. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso, se Deus quiser amanhã. Né? Muito bom. Foi um prazer. Trabalhando grande. Obrigado. Obrigado. Tudo de bom. Um abraço.